enchemos a sala do trono de adoração. Aleluia. Bem, nós nessa noite vamos ouvir a palavra. Bíblias abertas no Evangelho de Mateus 21. Mateus 21. Mateus 21, verso 28. A parábola dos dois filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. E disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pai, nesta noite, fales conosco, traga ao nosso espírito a tua palavra, que não seja, Senhor, palavras sem vida, que não sejam palavras vindas de uma mente humana ilimitada, mas que sejam palavras sobrenaturais, que venham do Senhor e que chegue ao nosso ouvido, trazendo-nos fé, trazendo-nos edificação nesta noite. Pai, em nome de Jesus oramos e pedimos em nome do Senhor. Amém. Amém. Bom, aí está a parábola dos 2 filhos. E o Senhor aqui está se referindo ao arrependimento. O arrependimento é a porta para se entrar no reino de Deus. Arrependimento. Se não houver um verdadeiro arrependimento, não se entrará no reino de Deus. Tem que ter a experiência de um sincero arrependimento, ou então não se verá, não se entrará no reino do Senhor. O Senhor aqui ele faz 2 comparações. Ele põe aqui o primeiro filho, que disse ao pai: Eu não vou. Logo após, o filho se arrepende e faz o que o pai manda. O outro diz: Não farei. Não farei. Ou melhor, farei. E não fez. O primeiro houve um arrependimento. Arrependimento é fundamental. E nós vamos falar muito nessa noite sobre arrependimento. Há muitas pessoas que ainda não tiveram a experiência
do arrependimento. Estão vivendo ainda enganadas, embora dentro de uma igreja, mas não têm frutos dignos de arrependimento. Bom, veja em Marcos, capítulo 1, Marcos capítulo 1, verso 4. Veja aí o que diz a palavra. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Digam amém. A primeira pregação do Evangelho, foi o arrependimento. O primeiro tema, o primeiro assunto já pregado no Evangelho foi arrependimento. Arrependimento. Então, sem dúvida alguma, o arrependimento é prioridade no Evangelho. E a Bíblia, no verso 4, veja novamente, apareceu João, que era o João Batista, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento. Existem-se 3 batismos. 3. O primeiro qual é? Batismo de arrependimento. É o primeiro batismo. Sem esse batismo, não entra no reino. Pode ser até batizado nas águas. Tem gente batizada nas águas que ainda não passaram pelo batismo do arrependimento. Não passaram. Algumas dizem-se que são até batizadas com o Espírito Santo, falam em línguas, têm dons, mas ainda não tiveram o batismo do arrependimento. O versículo 8, veja aí. Veja o que João declarou. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Bem, são 3 os batismos. Arrependimento é prioridade. É fundamental. Batismo nas águas é um testemunho público que você está dando ao mundo de que você arrependeu-se dos seus pecados. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento que o Senhor lhe dá, para que você passe agora a resistir a Satanás, a resistir a esse mundo, a resistir às tentações. Mas se não tiver a experiência do arrependimento, o batismo nas águas não vai valer nada. Nada, pastor. Nada. O sujeito pode batizar-se 1000 vezes. Se não arrependeu, negação. Pode-se até falar em línguas estranhas, pode ter até muitos dons, pode ter lá o que for. Mas se não arrependeu-se, e o que é um arrependimento? Arrependimento é um sentimento de tristeza pelo pecado. É mudança de atitude.
Arrependimento é um sentimento mais sincero que existe no ser humano. É a coisa mais linda, é o arrependimento. Porque quando se há arrependimento, se há reconhecimento. Há reconhecimento. Pequei, errei, estou arrependido. E a pessoa sente tristeza profunda pelo seu erro, pela sua falha. Tem muitas pessoas que nem são cristãs, nem sabem o que é Deus, mas quando elas erram, algumas delas até se arrependem e vão, a pessoa que ofendeu, que machucou, ela pede: por favor, me perdoe, eu estou arrependida. Passam-se alguns dias, alguém nota que aquela pessoa mudou. Poxa, viu fulana, viu fulano? Ele mudou, hein? Ele deixou de fazer aquelas coisas. Realmente ele se arrependeu. Bom, aquela pessoa não entende nada de Deus, mas houve um arrependimento. Não um remorso, mas um arrependimento. Arrependimento. Foi a primeira pregação do Evangelho. João Batista, profeta, veio pregando sobre arrependimento. Bom, veja agora o versículo 14. 1:14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a pregação do reino de Deus. Arrependimento. Essa é a verdadeira pregação. Arrependimento. Essa é. Podem se pregar sobre tudo quanto é assunto. O pastor pode ter tudo quanto tema para se falar. Se ele não prega o arrependimento, ele não prega o reino de Deus. Arrependimento. Jesus deu continuidade à pregação do Evangelho. Ele pregava arrependimento. Essa era a pregação de Jesus. Arrependimento. Para se entrar no reino, tem que se arrepender. E como é esse arrependimento? O que ele produz? Qual é o resultado, pastor, desse arrependimento? Agora à tarde eu falava sobre esse mesmo assunto. Quando terminou, veio um casal de jovens e disse: pastor, eu não sinto que me arrependi. Eu disse: mas você sentiu tristeza pelo pecado? Eu quero abandonar o pecado. Bom, isso já é uma atitude que você quer mudar de vida. Você está arrependido. Ou então você nem viria aqui à frente falar comigo. Arrependimento produz atitude, mudança radical e imediata. Não é parecido com aquele homem, né? Aquele marido, né? Que trai a esposa e depois vem com aquela carinha assim: me perdoa, minha mulher amada, eu te amo tanto. Passa um mês depois, de novo, está lá: minha amada, me perdoe, eu não resisti. Isso não é arrependimento. Arrependimento muda por completo o caráter,
a personalidade, a mente. Há uma mudança radical. É a porta de se entrar no reino. Por isso o Senhor veio pregando o reino, veio falando sobre a entrada do reino. Arrependam-se para entrar no reino. João Batista foi preso, mas Jesus deu continuidade, porque era prioridade. Era fundamental, era prioridade. Tem de falar às pessoas que se arrependem e voltem-se para o Pai. Sem o arrependimento não entrarão no reino. Aqui em Marcos 6:12, veja aí o que diz Marcos 6:12. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Amém? Veja aí, os discípulos saíram pelas aldeias, dizendo: arrependam-se, arrependei-vos, arrependam-se. Arrepender de quê? Tem gente que se acha muito certinho, muito honesto, muito bonzinho, e ele se julga que não precisa de arrepender-se. Esses, disse Jesus, são os piores pecadores. São os piores, os mais desgraçados, são os piores. Eles se acham muito bons, muito certinhos. Estes nunca entrarão do reino. Certa ocasião, Jesus fez duas comparações. Havia lá um fariseu e dizia: olha aqui, ó, eu não sou igual esse aqui do meu lado. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou tal. Não sou como fulano, eu sou bom. E o outro batia no peito, dizendo: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Amém? Arrependimento. Arrependimento traz transformação, traz mudança. Traz mudança. Arrependimento quebranta coração. Arrependimento ele remove a natureza do pecado. Disse lá o Senhor, o próprio João Batista, quando avistou o Senhor Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o quê? Tira o pecado. Ele remove a natureza humana, ele tira o pecado. Isso é arrependimento. Quando há um arrependimento sincero, há uma remoção da velha natureza. A pessoa torna-se alguém que enoja ao pecado. Ele já não brinca mais com o pecado, porque ele houve nele um arrependimento sincero. Amém? Há muitas pessoas completamente enganadas e que vão tudo para o inferno, e dentro de igrejas e enganadas por não terem frutos de arrependimentos. Porque quando somos arrependidos, recebemos um perdão quase impossível, porque não havia possibilidade para Deus nos perdoar. A única maneira era dar o seu único filho. Então ele enviou o Senhor Jesus. Ele deu o Senhor Jesus pelos nossos pecados. Então o perdão de Deus é tão grande que quando uma pessoa
se arrepende, recebe o perdão, ela passa a ter um coração grato. Ela passa a ter frutos de arrependimento. Ela sabe o quanto custou para Deus perdoá-la, para Deus purificá-la. Ela sabe que não foi tão fácil assim, foi muito difícil. Ele teve que dar o seu único filho. Então quem se arrepende, recebe o perdão do Senhor, ele jamais volta a brincar com o pecado. Ele jamais se mete a besta, a adulterar, a fornicar, a roubar, a sei lá mais o que, porque ele tem agora uma mudança. Ele tem um arrependimento, ele está arrependido, ela está arrependida da prostituição, ele está arrependido da traição, ele está arrependido do erro que fez, ele demonstra isso até no rosto, na maneira, ele é um coração quebrantado, ele não ousa a querer ser melhor do que ninguém, porque ele sabe que o arrependimento que Deus deu a ele foi muito grande, porque o perdoou dos pecados, os perdoou da sujeira, da imundície, fez dele uma nova criatura. Diga amém, Jesus. Isso é arrependimento. Nova vida, nova criação, novo coração, novo espírito. Mas nós, muitos de nós, não achamos que somos tão pecadores assim. Achamos que somos de perdão. Quem aqui não precisa de perdão? Levante a mão, por favor. Quem aqui não precisa de perdão? Quem precisa de perdão? Diga aleluia. Aleluia. Há perdão para nós? Sim ou não? Se há arrependimento, há perdão. É o pagamento do arrependimento. Aquele arrependimento sincero. Veja em Atos, capítulo 2, verso 38. O Senhor está dizendo em Atos 2, 38, assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Diga aleluia. O Espírito Santo é maravilhoso. Aleluia. O Espírito Santo é bom demais. O reino de Deus é sensacional. Não se compara com nada desse mundo. Por isso o Senhor exige que cada um que queira entrar no reino, cada um que queira receber o Espírito Santo, tem que arrepender-se. Porque o reino de Deus é muito bom. Não é coisa. Não é qualquer coisa que você acha por aí no chão. É o reino de Deus. É o reino de Deus. E para se entrar nesse reino, tem que estar transformado. Tem que estar arrependido. Não se entra nesse reino de qualquer jeito. Não se entra nesse reino de qualquer maneira. Ah, pastor, eu fumo de vez em quando, então não vai entrar no reino. Ah, eu bebo socialmente, também não entra no reino. Ah, eu estou levando uma vida aí, sabe, meio estranha. Mas que vai fazer? Eu sou homem, né? Sou carne, né? Então, não entra no reino. Não entra no reino. Para se entrar no reino, tem que receber o batismo do arrependimento. Amém, Jesus.
Tem gente que chega na igreja e o pastor já logo impõe: olha, você tem que falar em línguas estranhas. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é bom, realmente é bom, é tremendo, é poderoso, é um revestimento que o Senhor nos dá. Mas para se ter o Espírito Santo, tem que ter um arrependimento. Muitas pessoas que nós até ficamos meio perplexos em vê-los, porque como pode alguém dizer que tem o Espírito Santo, que fala em línguas estranhas, que tem um dom do Espírito Santo, que é selado com o Espírito Santo, sei lá mais o que, e levando uma vida bagunçada, uma vida atrapalhada, ora peca, ora está santo, aí peca de novo, e que isso? Será que isso é vida de quem está no reino? Meus irmãos, não se enganem, não se enganem. O reino de Deus foi muito caro para Jesus conquistar. O inferno não merece você lá. Diga amém. Nenhum de nós. Pode ser o pior pecador desse mundo, mas aquele lugar não é teu. Você não merece o inferno. Nenhum de nós. Porque Jesus comprou o reino, conquistou o seu reino com o seu sangue, com a sua vida. Nós temos em Atos 17, verso 30. Atos 17, verso 30. Vamos lá. Vocês estão ouvindo ou não? Está falando assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, aleluia, que se arrependam. Glória, glória, arrependimento. Arrependimento. Deus não quer que você se perca. Não tem lugar para nós no inferno, mas tem lugar para nós na glória. Diz o Senhor Jesus: eu vou ao Pai e vos prepararei um lugar, uma morada para vós. Ele não veio preparar lugar para nós no inferno. Aquele lugar, diz a Bíblia, que é para o diabo e os seus demônios. Para nós não. Para nós não. Bem que merecíamos. Mas o Senhor, pela sua graça, nos amou tanto que deu o seu único filho para que não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna, eternamente vivendo com Ele na glória. Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você seja uma pessoa nascida de novo, da água e do Espírito, transformada. E aí sim a sua vida será uma bênção. E quando houver esse arrependimento, surgirá uma sede, surgirá um sentimento em você de querer mais de Deus, de querer conhecer mais a Deus, de querer ler mais a Bíblia, de querer buscar mais, até em livros cristãos, né? Você vai ter vontade, prazer de conhecer o seu Pai. Você vai querer ter uma intimidade com Ele. Amém? Falar em intimidade, estava observando algumas igrejas que dizem que adoram a Deus, mas os cânticos são cânticos. Isso é abuso, não é intimidade. Isso é abuso. Estou aqui na igreja, não vamos mais cantar músicas, cânticos que traz você e mais outras coisas, porque essas músicas passam a ser até com duplo sentido. Muitas vezes
Parece que é até uma música romântica, né? Não é verdade? Parece até que é a música do Roberto Carlos, né? Você, você, você. Que isso? Jesus é Senhor. 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 Amém, Jesus. Arrependimento traz mudança. Arrependimento traz vida nova. E nessa noite nós vamos ter essa oportunidade dada pelo Senhor de nos arrependermos. Arrependimento traz tristeza. Arrependimento traz lágrimas. É impossível alguém dizer que se arrependeu e está aí, sem uma lágrima. Me perdoe, Senhor. E não chora nenhuma lágrima. Tem que ter manifestação. Tem que sentir um sentimento forte, profundo. Começar a lembrar lá dos pecados e falar: Senhor, eu abandono tudo agora por amor a Ti. Eu me arrependo. Eu não quero o inferno. Eu quero o Teu reino. Compreenderam? Compreenderam? Então nós vamos participar dessa oração nessa noite. Eu convido a todos que fiquem de pé. E em nome do Senhor Jesus, você vai se chegar diante do Pai nessa noite.